Êxodo, capítulo de número 5, a partir do versículo 1. E nós vamos fazer a leitura de todo o texto. É um texto muito curto, pequeno, então dá para a gente ler. É de suma importância que a gente leia todo o texto para a gente ter uma compreensão da mensagem de Deus nesta noite para o nosso coração. Depois foram Moisés e Arão e disseram a Faraó: assim diz o Senhor, Deus de Israel: deixa aí o meu povo para que me celebre uma festa no deserto. Respondeu o Faraó: quem é o Senhor para que ele ouça eu a voz e deixe ir a Israel? Não conheço o Senhor, nem tampouco deixarei ir a Israel. Eles prosseguiram: o Deus dos hebreus nos encontrou, deixa-nos ir, pois caminho de 3 dias ao deserto para que ofereçamos sacrifícios ao Senhor, nosso Deus, e não venha ele sobre nós com pestilência ou com espada. Então lhes disse o rei do Egito: por que Moisés e Arão, por que interrompeis o povo no seu trabalho? Ide às vossas tarefas. Disse também Faraó: o povo da terra já é muito, e vós os distraís das suas tarefas. Naquele mesmo dia, pois, deu ordem Faraó aos superintendentes do povo e aos seus capatazes, dizendo: daqui em diante não torneis a dar palha ao povo, para fazer tijolos, como antes, eles mesmos que vão e ajuntem para si a palha. E exigireis deles a mesma cota de tijolos que antes faziam. Nada diminuireis dela. Estão ociosos, e por isso clamo: vamos e sacrifiquemos ao nosso Deus. Agrave-se o seu serviço sobre esses homens, para que neles se aplique e não dê ouvidos às palavras mentirosas. Então saíram os superintendentes do povo e seus capatazes e falaram ao povo: assim diz Faraó: não vos darei palha, ide vós mesmos e ajuntai palha, aonde puderdes achar, porque nada se diminuirá do vosso trabalho. Então o povo se espalhou por toda a terra do Egito a juntar restouro em lugar de palha. Os superintendentes os apertavam, dizendo: acabai a vossa obra, a tarefa do dia, como quando havia palha. E foram açoitados os capatazes dos filhos de Israel, que os superintendentes de Faraó tinham posto sobre eles. E os superintendentes lhe diziam: por que não acabastes nem ontem, nem hoje, a vossa tarefa, fazendo tijolos como antes? Então foram os capatazes dos filhos de Israel e clamaram a Faraó, dizendo: por que nos tratas assim aos teus servos? Palha se dá aos teus servos e nos dizem: palha não se dá aos teus servos e nos dizem: fazei tijolos. E eis que os teus servos são açoitados, porém ao teu próprio povo é que tem a culpa. Mas ele respondeu: estais ociosos, por isso dizeis: vamos, sacrifiquemos ao Senhor. E depois agora, e trabalhai. Palha, porém, não se vos dará, contudo dareis a mesma quantidade de tijolos. Então os capatazes dos filhos de Israel se viram em aperto, enquanto se lhe dizia: nada diminuireis dos vossos tijolos, da vossa tarefa diária. Quando saíram da presença de Faraó, encontraram Moisés e Arão, que estavam à espera deles, e lhe disseram: olha, o Senhor para vós outros, e vos julgue, porque nos fizestes odiosos aos olhos de Faraó e diante dos seus servos, dando-lhes a espada na mão para nos matar. Então Moisés tornou-se ao Senhor e disse: ó Senhor, por que afligiste este povo? Por que me enviaste? Pois desde que me apresentei a Faraó para falar-lhe ao teu nome, ele tem maltratado este povo, e tu, de nenhuma sorte, livraste o teu povo. Vamos orar. Senhor, nós somos gratos nessa noite por esta oportunidade que a gente tem de louvar o teu nome, por essa oportunidade que a gente tem, Senhor, de te adorar num dia bastante quente, sufocante, mas aqui estamos bendizendo o teu nome. Rogamos que o Senhor ministre ao nosso coração, através da tua palavra, fala a nossa alma,
conforta, consola, orienta, e também exorta as nossas vidas naquilo que nós necessitamos ser exortados. Oramos assim, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Por favor, querido, tome assento em nome do Senhor. Quando a obediência a Deus custa caro. Meus amados irmãos, um dos grandes equívocos na vida cristã é justamente pensar que obedecer a Deus sempre produzirá circunstâncias fáceis. Ou seja, uma vez que eu estou no centro da vontade de Deus, tudo me vai bem. Muitas vezes imaginamos isso, que estando vivendo no centro da vontade de Deus, nós não teremos nenhuma resistência, nós não teremos nenhum problema, tudo vai de bem a melhor. Só que a realidade não é assim. A vida não é desse jeito. E quando em vez nós descobrimos que mesmo vivendo, e principalmente vivendo no centro da vontade de Deus, as circunstâncias ficam contrárias. Nós nos deparamos que obedecer a Deus muitas vezes nos custa muito, muito caro. É justamente sobre isso que esse texto, capítulo 5 do livro de Êxodo, nos fala. Se você se lembra, e acredito que sim, no nosso último encontro, nós falamos no capítulo 4 da chamada de Moisés. Capítulo 3, nós temos essa aparição, essa chamada de Deus lá na sarça. É quando Deus vem e fala com Moisés, no capítulo 3, através da sarça. Então, aquele encontro com Deus, e Deus diz, olha, eu ouvi o clamor do meu povo, vi o seu sofrimento, e decidi salvar o meu povo. E escolhi você. Você é o meu escolhido, e vou ser com você, vou te abençoar, vou te usar para você livrar o meu povo das mãos de Faraó, tirar do Egito e levar o meu povo para a terra prometida. Capítulo 3. No capítulo 4, nós temos as desculpas de Moisés, a resistência de Moisés, Moisés dizendo não, de uma forma muito indireta, dizendo, bom, eu não sei falar, bem, é melhor que o Senhor escolha outro, e finalmente ele dizendo, Senhor, mande outro, porque eu não quero ir. E diante dessa resistência, Deus então confronta, mostrando que o plano dele não pode ser frustrado na vida de Moisés. E Moisés então decide, não tem como não decidir aceitar a vontade de Deus, se inclinar diante da vontade do Senhor. Capítulo 4. No restinho do capítulo 4, nós temos esse encontro de Moisés com o seu próprio povo. Agora, no capítulo 5, aqui nós temos, no capítulo 5, justamente esse momento tão esperado por Moisés. Olha, Deus aparece, ele resiste, mas Deus aparece dizendo, vou usar você. Você vai tirar o meu povo, dar a eles sinais e poder, autoridade para livrar, enfrentar Faraó, o poder maior na época, a maior autoridade que existia, o poder bélico naquele momento. E aí ele, encorajado por Deus, incentivado, motivado, cheio de autoridade, agora sem nenhuma desculpa mais, sem nenhum meio de fugir daquele peso de responsabilidade, ele vai. O que se depara é com uma cena que nós certamente não imaginaríamos que iria acontecer. O próprio Moisés acredita que não, porque assim o texto nos mostra. Vejamos o que é que o texto nos conta, o que é que o texto nos diz. Os versos de 1 a 5, a gente, o primeiro momento aqui é do encontro, do confronto de Deus com Faraó, ou podemos dizer, com o orgulho humano. Aqui Moisés e Arão apresentam-se a Faraó e apresenta a ordem de Deus, dizendo, Deus disse que é para você deixar o seu povo, o povo dele, sair e ser libertado e ir para poder adorar a Deus. E a resposta de Faraó é, quem é o Senhor? Eu não conheço o Senhor. Eu não sei quem Ele é. Por que eu vou deixar o povo sair? Eu não conheço o seu Deus, eu não tenho nada a ver com Ele, não sei quem Ele é, e se Ele está pedindo culto ou não, não me interessa. Essa resposta muito incrédula, na verdade, uma resposta de alguém, literalmente, que não conhece, que não teme o Senhor. Os versos de 1 a 5, esse primeiro confronto. E aí os versos de 6 a 14, o que temos como resposta de Faraó é justamente a intensificação da opressão. Faraó compreende, ele entende, ele raciocina assim. O raciocínio de Faraó é
Não que a adoração é importante. Se o povo queria adorar, se o povo queria festejar para o Senhor, é porque estava ocioso. Então, Faraó interpreta a adoração como um momento de que o povo estava ocioso. O povo não tem o que fazer. E oprime mais o povo. Os versos de 6 a 14, essa é a reação de Faraó. Ele aumenta cargas, o povo está sem fazer nada, está fazendo tijolo muito fácil. E a ordem é muito simples, vocês vão fazer a mesma quantidade de tijolos que vocês já fazem diariamente, com uma diferença, vocês vão agora cortar a palha para misturar com o barro, para poder então fabricar a mesma quantidade de tijolos. Vocês não podem diminuir. Dessa forma, então, aumenta a carga sobre o povo. Os versos de 15 a 19, o povo entra em desespero. Os supervisores, então, eles vão, no lugar de ir a Deus, eles vão a Faraó clamar por clemência, apelar a Faraó, dizendo: alivia aí a sua mão, está pesada. Você está pedindo uma coisa que a gente não tem condições de fazer, nem palha a gente está encontrando. E não tem tempo para isso, a gente está encontrando qualquer coisa e misturando com tijolo e fazendo tijolo, a carga está pesada, por favor, alivie. E aí, o povo espera que Faraó atente para este clamor e lhe ofereça alívio, mas na verdade o povo é ignorado, os supervisores são ignorados. E aí a situação piora, eles são afligidos, há uma aflição, a aflição aumenta, e eles se sentem completamente injustiçados. E no verso 22 a 23, então vem a queixa. Eles vão ao encontro de Moisés, e Moisés está esperando alguma coisa, de repente, quando ele chega, ele diz: bem, Moisés, o que você fez foi um bem muito grande a gente. O que você fez foi pegar uma espada, colocar na mão de Faraó para matar a gente. Muito bem, obrigado. Se a gente estava bem, agora a gente ficou pior. Saiba disso. Olha o bem que você fez. No lugar de libertação, a gente agora tem o quê? Opressão. Se estava ruim, então aquele ditado: de cima da queda veio o coice. Então agora a situação é mais difícil. O povo reclama para Moisés. O verso 23, o verso 24, o que nós temos é justamente aqui a queixa, não a queixa, mas a lamentação de Moisés diante do Senhor. Moisés então vai até o verso 24, o verso 25, ele vai, o verso 22 ao verso 23, Moisés vai até o Senhor e ora. No verso 22 até o verso 20 até o 22, 21, é a queixa do povo a Moisés, mas o verso 22 é a lamentação de Deus, o verso 23 é a lamentação de Deus, de Moisés, diante do Senhor. Moisés então vai diante do Senhor, e perceba a fala de Moisés. Moisés diz: ó Senhor, por que o Senhor está afligindo este povo? E olha a pergunta dele: por que é que o Senhor me enviou para aqui? É como se Moisés estivesse dizendo: não estou entendendo nada. O Senhor me enviou para poder libertar o povo. O povo agora está sendo afligido. Diz o verso 23: desde que eu me apresentei a Faraó para falar em seu nome, ele tem maltratado este povo. E olha o que Moisés diz: tu de nenhuma sorte livraste o teu povo. Ou seja, o Senhor me enviou aqui para libertar o povo. E no lugar de haver libertação, o que é que há? Maior aflição. Cadê a libertação? Meus amados irmãos, aqui nós temos algumas lições preciosas para a gente aprender nesse texto. Quando eu olho, estudei esse texto, vi esse texto realmente impactou meu coração. Porque a primeira lição que a gente aprende aqui, irmãos, é que nem toda dificuldade significa que estamos fora da vontade de Deus. Porque essa era a ideia, a princípio, que Moisés tinha. Porque ele disse: o Senhor me enviou para libertar o povo não está sendo liberto, pelo contrário, o povo está sendo mais afligido. Então, por que o Senhor me mandou para aqui? O Senhor me enviou para quê? Então, eu não estou na vontade do Senhor, parece que eu não entendi bem o seu chamado. Eu estou completamente equivocado. Às vezes nós estamos assim, exatamente assim, vivendo no centro da vontade de Deus, no lugar das coisas fluírem, o que acontece? Nós encontramos oposição. O que encontramos?
portas fechadas, porque encontramos dificuldade. Isso nos faz lembrar, irmãos, que a fidelidade não garante facilidade. O fato de sermos fiéis ao Senhor, ao seu chamado, à sua vontade, o fato de vivermos piedosamente, fazendo a vontade de Deus, agradando a Deus, isso não significa que nós vamos encontrar sempre facilidade na vida e que todas as portas estarão sempre abertas diante de nós em todos os momentos e em todas as circunstâncias. Nem toda dificuldade significa que a gente está fora da vontade de Deus. Esse foi o pensamento errôneo de Moisés a princípio. Achar que ele estava fora da vontade do Senhor. O Senhor me chamou, o Senhor me enviou, então eu estou fora da vontade de Deus. Não. A dificuldade não quer dizer que eu estou vivendo fora da vontade do Senhor. Eu posso muito bem viver no centro da vontade de Deus, fazer a vontade do Senhor, estar vivendo obedientemente diante do Senhor e ainda assim enfrentar, e geralmente enfrentar, uma diversidade muito grande, oposição muito grande, lutas muito grandes. E aí a gente vai encontrar isso em diversos momentos na história do povo de Deus. Se Paulo pudesse enxergar, como Moisés estava enxergando a princípio aqui, o seu chamado, certamente Paulo talvez tivesse desistido logo do começo, porque o ministério de Paulo foi feito de perseguições, de lutas, de oposição, e mesmo assim estava vivendo no centro da vontade de Deus. Por quê? Porque nem toda dificuldade significa que estamos distanciados, distantes, longe do que Deus quer para a nossa vida. A segunda lição que a gente extrai desse texto é que não devemos interpretar a realidade apenas pelo momento presente. Esse também foi o erro de Moisés. Foi o grande equívoco dele, tanto não somente dele, mas também do povo. Ele interpretou aquela realidade pelo momento, por aquele instante. Ele olhou apenas, quando a gente olha apenas o capítulo 5, parece que está tudo dando errado. Porque você vê uma grande aparição de Deus no capítulo 3, você vê a insistência de Deus no capítulo 4 com Moisés, e no capítulo 5 você vê a ausência de Deus. É de dar um nó na cabeça. Deus aparece na sarça e fala de uma forma espetacular. O homem quer fugir, Deus cerca ele de todos os modos e diz: quem vai é você. Parece que no capítulo 5 as coisas vão acontecer de imediato, mas não acontece. Não acontece. Por que será? Lógico, se Deus tivesse libertado Israel de forma imediata, não seria visto ali o poder de Deus. E esse era o grande plano do Senhor. Isso Moisés ainda não tinha entendido. E o povo também não tinha compreendido. E foi isso que Deus disse quando chamou Moisés: eu vou revelar o meu poder justamente em Faraó. Eu vou manifestar a minha glória no Egito. Eu vou fazer isso. E ele até tinha antecipado: eu vou endurecer Faraó. Eu vou fazer isso. Você se prepare. Deus tinha algo maior. Então, o momento, ele interpretou a realidade pelo momento presente, mas aquilo não era o que Deus queria fazer. Deus estava permitindo aquela situação, ou seja, Deus estava permitindo que as coisas ficassem mais intensas. Para quê? Porque Deus estava simplesmente preparando um grande cenário para a demonstração do seu grande poder, da sua grande glória. Ou seja, toda aquela dificuldade que estava ali ocorrendo, o que estava acontecendo, aquele não inicial de Faraó, nada mais era do que um preparo de Deus para tudo aquilo que ele ainda iria fazer. Muitas vezes nós temos pressa, uma pressa muito grande, que Deus faça as coisas, porque nós costumamos interpretar a realidade apenas pelo momento presente, quando na verdade Deus só está preparando o cenário para algo muito, muito, muito maior. Algo grande que Ele quer realizar na nossa vida. E aí vem uma terceira lição também que a gente extrai aqui desse texto, irmãos. Que nós precisamos aprender, com Moisés aqui, a levar as nossas crises a Deus. Veja que os superintendentes ali, eles não levaram diante dos problemas a crise a Deus. Eles foram apelar a compaixão de Faraó, achando que Faraó tinha compaixão. Eles não levaram ao Senhor. E quando, então, sentiram a rejeição do pedido deles de Faraó, que o Faraó diz não e incrementa mais o sofrimento, a aflição,
eles chegaram a murmurar diante de Moisés, levaram uma queixa para Moisés, dizendo: você, a única coisa que fez foi colocar a espada na mão de Faraó para matar a gente. Ou seja, você só fez piorar, Moisés, a situação. Só que Moisés faz diferente. Moisés não abandona o seu chamado, apesar de não compreender o que ele está fazendo, o que Deus está fazendo. Moisés leva a sua dor em forma de perguntas ao Senhor. Aqui não é murmuração de Moisés, aqui são questões sinceras, honestas, claras, objetivas, dúvidas de um homem de Deus, que é chamado, mas que se vê diante de um contexto em que ele não compreende o que Deus está fazendo ainda. Então, o texto diz que Moisés vai ao Senhor. Diz, então Moisés, tornando-se ao Senhor. Essa é a solução. Nós precisamos aprender isso. Quando a gente não entender Deus, a melhor coisa que tem que fazer é ir a Ele. Se a gente não entende o trabalhar de Deus, é ir a Ele. Quando a gente não entende as coisas que estão acontecendo na nossa vida, então a melhor forma é apresentar as nossas crises ao Senhor. E é isso que Moisés faz. Ele diz, Senhor, por que o Senhor está afligindo esse povo? Eu não estou entendendo. Por que o Senhor me enviou? Também eu não estou entendendo. Eu me apresentei a Faraó, falei em teu nome. E ele, no lugar de libertar o povo, tem maltratado o povo. E o Senhor até aqui não fez nada. O Senhor disse que ia fazer, mas não fez. Meus amados irmãos, lamentação diante do Senhor não é pecado. Levar as nossas dúvidas, os nossos questionamentos, quando nós não compreendemos o agir de Deus na nossa vida, isso não é pecado. Os salmos estão cheios disso. Quem lê o livro dos Salmos e quem estuda, nós temos estudado aqui nas sextas-feiras o livro dos Salmos desde o ano passado, estamos agora no Salmo 103, vamos para o 104. Então, nós aprendemos que muitos salmos são salmos onde o salmista começa com dúvida, com questionamento, levando diante de Deus suas queixas. Não murmuração, mas tentando compreender o agir do Senhor. Muitas vezes começa com um tom aparentemente de incredulidade, mas termina com um tom de fé e de confiança no Senhor. A oração, ela não é somente um lugar onde a gente vai ali para alegrar o coração, mas a oração também é uma grande válvula de escape, onde nós apresentamos as nossas dúvidas e questionamentos, as nossas crises diante do Senhor. Não existe lugar melhor para a gente colocar as nossas questões, os nossos conflitos, as nossas lutas internas, aquilo que a gente não compreende e não entende, que está além da nossa compreensão, do que a presença do Senhor. Não existe. Os superintendentes não fizeram isso. Foram a Faraó tentando resolver o problema. Depois foram a Moisés tentando resolver o problema, levando queixa. Moisés vai a Deus. Como se estivesse dizendo, bem, se alguém tem resposta para tudo isso, esse alguém é Deus. É Deus. E esta é a lição. E a última lição que a gente aprende, meus irmãos, é que Deus continua sendo soberano mesmo quando não entendemos o seu agir. Não há resposta de Deus. Aqui, o capítulo 5, de fato, é um silêncio. Silêncio não significa ausência. Às vezes pensamos que silêncio de Deus na nossa vida é ausência. Quantas vezes a gente ora, Deus não responde? Quantas vezes a gente clama e não temos nenhuma resposta de Deus? Quantas vezes a gente questiona, pergunta por quê e para quê, e Deus não responde nada? Silêncio. Mas silêncio não significa ausência. Não quer dizer que Deus não está agindo. Não quer dizer que Deus não está operando. Aquilo era apenas o início da manifestação de Deus. Como a gente vai ver nos capítulos seguintes, Deus só estava iniciando. Deus só estava começando. A gente é que é precipitado demais. A gente quer porque a coisa que aconteça no tempo da gente. Deus continua soberano? Sim. Mesmo quando a gente não entende o que Ele está fazendo? Sim. Deus nunca perde o controle de nada. Nós, sim, não temos controle sobre coisa alguma, mas o nosso Deus não.
O plano, quem traçou foi Ele, e Ele quem está executando este plano dentro do seu tempo, na hora certa, no momento certo, fazendo tudo conforme a sua vontade. Para quê? Para o louvor e glória do seu nome. O nosso olhar é pequeno, nós não conseguimos enxergar o que Deus está fazendo. Deus continua sendo soberano, mesmo quando você não entende o que Deus está realizando na sua vida. Como é que a gente aplica isso tudo na nossa vida hoje, meus irmãos? Primeira coisa, não interprete as dificuldades como sinal de abandono de Deus na sua vida. Não veja os problemas, dificuldades que você está vivendo hoje como quem Deus me deixou, Deus me abandonou. Não, não diga isso. Às vezes, quando obedecemos a Deus, nós também enfrentamos resistência. É igual aquele novo convertido, quando ele abraça Cristo, a primeira coisa que ele vai ter é resistência. Perseguição dentro do seu lar, perseguição no seu trabalho. Às vezes a gente até se antecipa e prepara um novo na fé para dizer, nós se prepare, porque muitas pessoas vão se levantar, amigos vão se levantar, você vai ter resistência no teu trabalho. Nós vivemos isso aqui, não é, Carlos? Nós vivemos isso no começo da nossa vida cristã. Pois bem, o fato de você enfrentar resistência não significa que Deus abandonou você, tá? De maneira nenhuma. A questão é, quando você enfrenta essas dificuldades, quando você decide obedecer a Deus, quando você decide viver no centro da vontade de Deus e enfrenta toda esta resistência, qual é a sua reação? Essa é a questão. Você pensa que Deus deixou você? Você tem logo, é tomado logo por essa sensação, esse sentimento de dizendo, Deus não é comigo, Deus não está aqui? Você conclui que não vale a pena mais servir a Deus, que não vale a pena mais obedecer a Deus, uma vez que está custando tão caro? Você pensa que tomou a decisão errada, você acha que se equivocou em ouvir a voz do Senhor por conta das barreiras e dificuldades que surgiram? Lembre-se, muitas vezes, o momento em que Deus parece mais silencioso é exatamente aquele que Ele está preparando a sua maior intervenção na sua vida. Que é o caso aqui. Quando você achar que Deus está quieto demais, silencioso demais, e não está fazendo nada, é porque Ele está preparando algo grandioso para realizar na sua vida. Espere. Eu costumo dizer que quando o céu está muito escuro, é porque é sinal de quê? De muita chuva. Se prepare. A segunda coisa que a gente pode aplicar aqui como verdade na nossa vida, esse texto, meus irmãos, a gente aprende com esse texto a levar as nossas questões, as nossas dúvidas e dores a Deus. Moisés, ele não escondeu a sua angústia. A sua crise, ele não ocultou do Senhor. Às vezes a gente quer ser o que a gente não é. Um super crente. Coisa que não existe, né, Paulo? Não. Moisés está cheio de dúvida aqui, cheio de questionamentos. E o que ele faz? Ele leva a Deus. A oração não é apenas um lugar para se expressar alegria, gozo na presença do Senhor. É refúgio também para a nossa dor, irmãos. Né, Paulo? É lugar onde a gente chora, irmãos. Onde a gente derrama as lágrimas. E deixa eu dizer uma coisa para você. Tem oração, ou momento de oração, que a gente não consegue nem falar. Não é assim, Zé? Que a gente não consegue nem falar, fica travado aqui. Que a gente só chora. Fica ali, ó, só chorando. Por isso que o salmista diz que o Senhor recolheu no odre as suas lágrimas. As suas lágrimas. Porque a oração também é isso. A oração é lugar onde a gente derrama a nossa dor. Lugar onde a gente chora. Você costuma orar quando você está abatido de alma?
Quando sua alma está triste, abatida, o que é que você faz? Você busca a oração como refúgio e vai dizer como salmista: por que está abatido a minha alma? Por que se perturba dentro de mim? Espere em Deus, porque ainda te louvarei. Ou você vai tomar um tranquilizante e vai dormir? O que é que você faz quando a sua alma está abatida? Quando a sua mente está confusa, as ideias estão confusas, você ora buscando a Deus, dizendo: Senhor, não estou entendendo mais nada. Agora Deus foi nó aqui na minha cabeça, eu não compreendo mais o que é que o Senhor quer, o que o Senhor está fazendo. Ou você simplesmente vai se aconselhar com os homens e buscar entendimento, compreensão na voz humana. O salmista lá no Salmo 16 diz: Senhor, ainda de noite o Senhor me aconselha. O Senhor me aconselha quando eu estou dormindo. O seu coração, quando está cansado, quando você já está sem forças, se sente abatido, que já não aguenta mais a carga que você está levando, o que é que você faz? Você murmura, sai falando pelos cotovelos, reclamando de tudo e de todos, ou você vai a Deus orar, derramar o coração diante dele? Irmãos, a verdadeira piedade não consiste em negar as nossas dores. Nós somos humanos. E coisa boa é ser humano. Sabia? A Bíblia diz que ele se fez homem para experimentar as nossas dores. E não é para a gente ser divino, não. A gente é para ser humano mesmo. E vida piedosa não nega as dores humanas, as tristezas, os traumas, os momentos difíceis. Não. O irmão Márcio, com a sua família, essa semana, passou um momento de muita luta, não foi, Jadielson? E ele louvou a Deus pela sua vida, viu, Jadielson? Ele disse: pastor, como foi bom o irmão Jadielson estar ali do meu lado. Deus colocou ele ali justamente porque trouxe uma segurança tão grande. Outro dia, a gente estava lá visitando o irmão Márcio e buscando trazer um conforto para o coração dele. E eu disse: como é que você está? Está abatido? Ele disse: estou, pastor, estou muito abatido. Isso não é para menos. Mas ele não é crente, porque crente se abate. Que ele também chora, que ele também se entristece, que ele também fica nervoso, que ele também se sente afligido. Isso diminui a nossa piedade absolutamente, irmãos. Pelo contrário, acentua a nossa piedade, porque estamos sendo verdadeiros. Esse negócio de ser super crente. O que é o super crente? Isso é só vitória, é só vitória, é só vitória. Não é? Não, meu irmão. Há momento que parece que é só derrota. E o que você faz? Choro. Mas chora onde? Aos pés de Cristo. Porque a verdadeira piedade não consiste em negar as dores, mas levá-las honestamente diante do Senhor. Isso é piedade. É ser honesto com Deus. É dizer: Deus, eu estou triste. Deus, eu estou angustiado. Deus, eu estou abatido. Deus, eu não tenho vontade nem de me levantar da cama. Deus, hoje eu sou somente o pó da radiola. Não é assim que a gente dizia antigamente? Né? Alguns diziam, só estou o pito. Eu não sei o que é, não, mas só estou o pito. Eu costumo dizer, só estou o pito. Só o pó. Perdeu a fé? Não, não se perdeu a fé. Por que não se perdeu a fé? Porque está indo ao lugar certo. Derramar as suas lágrimas aos pés do Senhor, como diz aquele velho corinho, aquela velha canção. Eu canto, eu oro. Quando eu estou triste, aos pés de Jesus eu choro. Vitória me vem. Então eu canto a Deus. Então eu dou glória a Deus, né? E digo amém. Então, é assim a vida do cristão. Quando a gente pega esse texto, finalmente, irmãos, a gente traz para a vida da gente. O texto aqui está nos ensinando a confiar neste plano de Deus, mesmo quando a gente não o compreende. Você compreende o plano de Deus na sua vida? Eu não compreendo o que Deus tem para mim.
Compreendo nada. Tem hora que me dá um nó na cabeça. Você compreende o que Deus tem tudo para a sua vida? Não, nós não compreendemos. E o que devemos fazer? Confiar, já dizia Lutero. Eu não conheço o caminho por onde ele me guia, mas eu conheço muito bem o meu guia. Pronto, tá bom demais. Tá bom demais. Moisés aqui e o povo não conseguiram ver o que Deus estava para fazer. Embora Deus estivesse dizendo, vou fazer, mas eles não conseguiam ver. Deus só estava preparando o cenário para a grande libertação. Grande desfecho. Como a gente diz, a hora H. Grande final. Que era o povo passar a pé enxuto pelo mar. Irmãos, a gente não foi chamado a caminhar, né, certo, consciente de tudo que o Deus tem para fazer na vida da gente. Não, não. A gente não foi chamado para caminhar compreendendo os caminhos de Deus. A gente foi chamado para confiar no caráter desse Deus. É assim. Deus não vai chegar para você e dizer assim, olha, meu filho, vai ser assim, 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 primeiro ano, segundo ano, terceiro ano, até a sua... Não, não. Ele vai sempre dizer, vem, e você vai dizer, como é que é? Ele disse, não se preocupe, não. Só venha. E sabe de uma coisa, eu vou estar com você todos os dias da sua vida. Mas, Senhor, vai ser fácil? Fácil não vai ser, não. Vai ser difícil? Vai ser difícil. E eu vou aguentar, vai ser momento que você não vai aguentar, não. Mas eu vou dizer para você, eu estou com você todos os dias da sua vida. Senhor, eu vou pensar em desistir muitas vezes. E eu vou desistir, às vezes até vai. Mas eu vou dizer com você, eu vou estar com você todos os momentos da sua vida. Senhor, eu vou chorar nessa caminhada, vai. Você vai chorar muitas vezes. Mas, Senhor, e aí? Mas eu vou dizer com você, para você, eu vou estar com você todos os dias da sua vida. Pronto, é o que Ele promete. Jamais prometeu uma viagem fácil. Somente uma chegada certa. Só isso. Quem foi que disse para você que a viagem é fácil? Se alguém disse, mentiu para você. Agora a chegada é certa. Disso você pode ter certeza. Né? Qual tem sido a sua atitude quando você não entende os planos de Deus? Questiona Deus ou confia? Como diz aquele hino, né? Entendeu? Questiona ou adora? Questiona ou adora? O que você faz? Vai questionar Deus? Ou vai adorar? Ou vai se render diante de um Deus amoroso que tem um plano para você? E se esse plano é aflição, ele disse, é bom. É o que ele tem? Maior será a glória. Maior será a manifestação de Deus. Está sofrendo? Está sendo difícil? Está chorando? Eu vou dar uma palavra de conforto para você. Existe sofrimento na nossa vida que Deus tira de imediato. Existe sofrimento na nossa vida que Deus tira com o tempo. Só que existe sofrimento na nossa vida que Deus não tira nunca. Mas, pastor, digo um negócio desse, não. Isso é verdade. Tem coisa que Deus tira, a gente diz, ele já está tirando. Tem coisa que a gente diz, Senhor, tenha misericórdia, ajuda teu servo. E o Senhor vai, com o tempo. Mas tem coisa que você vai pedir, 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 e Ele não vai fazer nada, não vai tirar. Ele vai manter. Mas, pastor, agora desanimei na fé. Desanime não. Porque Paulo tinha um espinho e orou a Deus para que Deus tirasse. Orou 3 vezes e Deus não tirou. E a resposta de Deus foi, a minha graça te basta. E a conclusão que ele teve foi essa. Ele chegou a essa conclusão. Então, Senhor, agora eu me alegro com o sofrimento, com a luta, com o sofrimento, com a dor. Eu me alegro, porque quando eu sou fraco, aí então é que eu sou forte. Porque sobre mim repousa o teu poder. Eu conheço a graça do Senhor nesses momentos. Prefiro me alegrar, me regozijar com o sofrimento. Porque eu conheço o poder e a graça do Senhor. Então, tem coisa que Deus tira na hora, tem coisa que Deus tira com o tempo, tem coisa que Deus não tira nunca.
Porém, Ele vai dar graça, vai manifestar o seu amor na sua vida. Quando os caminhos de Deus parecem obscuros, o que fazer? Descanse nesta verdade. O Senhor nunca erra nos seus propósitos. Erra? Não. Ele erra? Moisés disse: Senhor, o Senhor me chamou para quê? O Senhor errou. Não. O Senhor não disse que ia libertar o povo, não libertou. Errou? Não. Deus nunca erra nos seus propósitos. Deus nunca falha nas suas promessas. Falha? Não, não falha. E nunca abandona quem confia nele. Abandona? Jamais. Porque a promessa dele é: nunca te deixarei, nunca, jamais te abandonarei. Capítulo 5, parece que Deus não está na história. Mas se a gente ler no capítulo 6, a gente vai ver que Deus começa a agir. Amém? Amém ou não amém? Fica de pé para a gente orar. Antes a gente vai cantar uma canção e depois a gente vai derramar o coração em oração diante do Senhor. Tá bom?